Oi pessoal, meu nome é André Vital, eu sou especialista em nuvem híbrida na Microsoft, tudo que compreende a parte de Windows Server, System Center e Microsoft Azure. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um Windows Server do ponto de vista de licenciamento e alguns cenários básicos para a utilização do Windows Server. Qual que é a ideia, pessoal? Vou falar um pouquinho, de como que funciona a parte de licenciamento do Windows Server, porque isso é uma coisa que costuma gerar ainda bastante dúvida com a nossa comunidade, os nossos clientes, então eu quero desmistificar algumas coisas aqui e depois falar de alguns cenários básicos que o Windows Server entrega e é muito provável que poucas organizações, até poucas pessoas conheçam. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Para ficar um pouco mais fácil de entender a nossa apresentação, eu vou utilizar algumas terminologias, eu queria deixá-las explicadas aqui. Primeira coisa, quando a gente está falando aqui de servidor, independente de ser uma máquina virtual ou uma máquina física, qualquer sistema operacional da Microsoft que estiver utilizando a função de servidor, no caso aqui o Windows Server 2012, independente de estar em uma máquina física ou em uma máquina virtual. Depois, eu vou usar muito a palavra Hypervisor. Qual que é a ideia do Hypervisor? Hypervisor é a peça que é utilizada não só pela Microsoft, mas por todos os outros fabricantes no mercado, quase todos que trabalham com virtualização, que permite a criação e o gerenciamento de máquinas virtuais. O Hypervisor da Microsoft, o nosso Hypervisor proprietário, se chama Hyper-V. Ele está disponível em várias versões diferentes. Versões não, ele está disponível necessariamente dentro do próprio Windows Server 2012 R2 e também está disponível como download gratuito no site. Por que isso? Por que a gente colocou o Windows Server, a função dentro do Windows Server e a função separada para ser baixada do site gratuitamente e ser utilizada dentro da organização? Porque o foco da Microsoft de licenciamento é voltado para a máquina virtual em si, e não exatamente o tipo de Hypervisor que está sendo utilizado. Por último, tema bem comum, máquina virtual. Qual que é a ideia, pessoal? Máquina virtual, independente de ser máquina virtual open source ou máquina virtual Microsoft, seja lá o que for, é qualquer máquina que está rodando em cima de um Hypervisor, ok? Então, só para a gente começar aqui, é super importante salientar que a Microsoft ela oferece o nosso Hypervisor, que é o Hyper-V, em todos os sabores do Windows Server 2012 R2. Então, independente da versão que você utiliza do Windows Server, é muito provável que já tenha o Hypervisor habilitado. Isso é verdadeiro para as versões Standard, para as versões Data Center, e inclusive para o próprio Hypervisor que você pode baixar gratuitamente da internet e instalar dentro da sua organização para utilizar suas máquinas virtuais lá. Qual que é a ideia, pessoal? O nosso foco no que diz respeito à virtualização é muito mais voltado ao licenciamento de máquinas virtuais do que ao licenciamento da máquina física em si. Por que isso? A virtualização ela veio para ficar e ela virou praticamente um padrão em qualquer tipo de empresa, independente do tamanho da organização, independente da quantidade de funcionários, ou independente dos propósitos que a organização possa vir a ter. Todas elas trabalham em um nível maior ou menor no que diz respeito à virtualização. Então tudo que a gente faz de licenciamento é relacionado à quantidade de máquinas virtuais que nós estamos colocando dentro do ambiente. Para isso, nós simplificamos o nosso modelo de licenciamento no que diz respeito ao Windows Server. E também a gente estendeu o mesmo conceito para o System Center. Qual que é a ideia? A ideia é que nós temos duas edições básicas do Windows para nossas organizações. Nós temos a Standard e temos a Data Center. A versão Standard, como o próprio nome diz, ela segue a lógica de que todas as organizações que utilizam um baixo nível de virtualização ou que tem uma quantidade relativamente pequena de máquinas virtuais para serem utilizadas e que não existe uma previsão de crescimento na quantidade dessas máquinas virtuais, é onde a nossa edição Standard se encaixa. Cada licença Standard dá direito a duas máquinas virtuais Microsoft rodando em cima daquele dado Hypervisor. Presta atenção, pessoal. Cada licença Standard me dá direito a duas máquinas virtuais Microsoft rodando em cima de qualquer Hypervisor. Ou seja, se você, por exemplo, tiver uma máquina física, estiver, por exemplo, rodando duas máquinas open source Linux e duas máquinas virtuais Microsoft, você precisa licenciar as duas máquinas virtuais Microsoft, mas não as máquinas virtuais Linux. E também independe do tipo de Hypervisor que está sendo utilizado dentro do ambiente.
Pode ser VMware, pode ser Citrix, pode ser Oracle, pode ser Hyper-V, independente do virtualizador que está sendo utilizado, é necessário fazer o licenciamento das máquinas virtuais Microsoft que estão rodando em cima daquele hypervisor lá. A mesma coisa também se aplica na edição Data Center. Para que serve a edição Data Center? A edição Data Center ela é totalmente voltada para ambientes onde existe uma previsão de que vão haver muitas máquinas virtuais para serem gerenciadas ou para serem administradas dentro daquele ambiente. Então, se você, por exemplo, possui um ambiente onde a quantidade de máquinas virtuais vai ficar muito grande, ou ela passa de um determinado número em termos de gerenciabilidade para serem administradas, é mais interessante trabalhar com a versão Data Center. Por quê? Cada licença Data Center ela dá direito a você ter N máquinas virtuais rodando na sua máquina física. E ela só precisa se preocupar com a quantidade de processadores que a licença Data Center está cobrindo, assim como a edição Standard. Independente de ser edição Standard ou edição Data Center, cada licença cobre 2 processadores. Se a gente estiver falando de licença Standard, ela, além de cobrir 2 processadores, te dá direito a utilizar 2 VMs. Se você quiser utilizar mais 2 VMs em cima daquela máquina física, você precisa comprar uma outra licença Standard e assim por diante, empilhando as licenças naquela máquina física. Uma coisa super importante de salientar aqui é que a licença Standard e a licença Data Center, elas são atreladas à máquina física. Então, não existe transferência de licença de uma máquina física para outra. Todas as máquinas virtuais que você licencia naquela máquina física tem que ter a licença relacionada àquela máquina física e não pode ser transferidas para outras. O foco é que quando você tem uma quantidade X de máquinas virtuais, costuma surgir uma dúvida muito comum com os nossos clientes e a nossa comunidade. A partir de quantas máquinas virtuais é interessante eu começar a considerar a versão Data Center? No caso, isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Mas é uma referência boa. O que nós costumamos dizer para os nossos clientes e para a nossa comunidade é que, como referência, se passar de 6 máquinas virtuais, passar de meia dúzia de máquinas virtuais, é muito provável que aquela máquina física vai começar a ficar altamente virtualizada. Então, nesse caso, é interessante começar a trabalhar com a edição Data Center, para que você não precise se preocupar com a quantidade de máquinas virtuais que vai ser colocada naquele host. Uma outra coisa muito comum que acontece também, tá? Cluster. Todos os hypervisors hoje no mercado trabalham com tecnologia de cluster. O que é um cluster? Só para a gente deixar todo mundo na mesma página. Em termos gerais, um cluster é um grupo de máquinas físicas onde eu posso movimentar minhas máquinas virtuais livremente entre as máquinas físicas que fazem parte desse grupo. Tudo isso acontece para deixar as máquinas virtuais em alta disponibilidade. Lembra do exemplo anterior que eu comentei? Todas as licenças elas ficam atreladas à máquina física. Ou seja, a licença não pode acompanhar a máquina virtual. Então, nesse caso, a gente tem uma pequena situação que é bem comum em cenários onde o cliente adquiriu o hypervisor, monta um cluster e utiliza licenças standard. Se eu, por exemplo, tiver licenças standard que estão cobrindo uma máquina virtual que está em execução, por exemplo, no host B, que é esse host aqui do meio, se houver alguma situação, por exemplo, que essa máquina virtual ela acaba se movimentando para um outro host que não está licenciado ou que está com a quantidade de licença suficiente para não cobrir a quantidade total de máquinas virtuais que pode ir naquele host, ele está mislicensed. Ou seja, ele está fora do que a gente considera ideal no que diz respeito a licenciamento. Por que isso, pessoal? Se a gente estiver falando de um cluster, imaginando uma situação hipotética onde o cliente quer licenciar utilizando standard dentro de um cluster, na prática, todas as máquinas físicas que fizerem parte desse cluster, é necessário que você licencie a capacidade máxima que essa máquina física vai suportar em termos de totalidade de VMs que estão rodando no cluster inteiro. Para que quando em algum determinado momento essa máquina física segure todas as máquinas virtuais do cluster dentro dela, as licenças cubram. Isso é viável na prática? Nem um pouco. É por isso que nessas situações a gente recomenda utilizar a versão Data Center justamente para não ter que se preocupar com essa parte de ficar mislicensed, caso as máquinas virtuais se movimentem de um host para outro, tá? Então, assim, é muito comum. Se vocês pegarem um cluster de máquinas virtuais, independente do hypervisor que está sendo trabalhado lá, é sempre interessante utilizar a versão Data Center, nunca Standard. Se estiver utilizando Standard, tenha certeza de que a quantidade de máquinas virtuais licenciadas em cada máquina física corresponde ao total
de máquinas virtuais daquele cluster lá, o que é impraticável em termos de vida real. Outra coisa importante também, a gente fala muito de licenciamento de máquina virtual, falamos muito de licenciamento de servidor, mas também tem uma outra parte do licenciamento que costuma gerar bastante dúvidas, que é o quê? A parte de cal. Como que funciona isso? Para que serve a cal? Qual que é a proposta de utilizar uma cal? A cal, pessoal, nada mais é que uma forma que a Microsoft criou para democratizar a venda do Windows Server. Qual que é o foco da cal na prática? Quando a gente estava trabalhando com o Windows Server lá atrás, né, imagine a situação. Seria muito fácil para a Microsoft vender apenas o software do Windows Server para os nossos clientes. Como é que isso ia ficar na prática? Um cliente que tem uma empresa, por exemplo, com 50 mil funcionários ia pagar um valor X pelo Windows Server. Um cliente com uma empresa pequena, vamos dizer aí 50 funcionários ou 20 funcionários, ia pagar o mesmo valor pelo servidor, sendo que o consumo que ele ia fazer do servidor ia ser menor, mas o preço que ele ia pagar ia ser o mesmo. Isso não soa muito justo, soa. Então, no caso, o que a Microsoft criou aqui? Nós criamos a cal justamente para isso, tá? Para democratizar a venda de Windows Server, porque quando a gente adquire o software do servidor, nós estamos adquirindo não só o software do servidor, mas nós estamos pagando pelo software e estamos pagando pelo quanto que esse software vai ser consumido, em termos de quantidade de pessoas que vão acessar aquele servidor. Então, a cal, ela foi criada justamente por causa disso, tá? Não existe venda de Windows Server sem cal, no caso de Standard e Data Center. Toda vez que a gente trabalha com Standard Data Center é necessário ter a cal, porque a cal ela faz parte do preço final do software como solução, porque ela também implica a quantidade de pessoas que vai consumir o servidor. Outra coisa importante também, a cal que eu comentei agora há pouco é uma cal que basicamente ela está escrita em documento, tá? Não existe nenhum tipo de software que faz contagem de cal nesse sentido. Mas existe uma exceção. No caso de eu querer transformar meu servidor em um servidor de terminal para acessar aquele ambiente de terminal e querer fazer um acesso de produção dentro desse ambiente, como por exemplo, eu coloquei um Office lá dentro, coloquei uma aplicação de folha de pagamento, RH, seja lá o que for, eu estou utilizando o servidor para consumir alguma coisa que está rodando lá através de uma sessão de terminal. Nesse caso, além da cal de usuário ou além da cal de dispositivo que eu comentei anteriormente, é necessário uma cal que me dê direito a acessar o servidor de terminal, que é a cal de RDS. Ela é uma cal adicional que é necessária caso eu precise acessar o servidor para poder fazer acesso remoto de terminal e para trabalhar dentro desse servidor e consumir alguma coisa que está rodando nesse servidor. Uma coisa importante de salientar aqui é que todos os Windows Servers eles já vêm com 2 acessos administrativos gratuitos que permitem que o que o administrador entre no servidor e realize tarefas de manutenção dentro daquele servidor. Então, para isso ele não precisa pagar porque já tem 2 acessos que estão habilitados para ele por padrão. Se você instalar a função de servidor de terminal para produção e colocar algum aplicativo para os seus usuários consumirem, aí sim é necessário trabalhar com a cal de RDS. Ela é necessária e ela é colocada em adição às cals que já foram colocadas para consumir o servidor através de outros usuários como dispositivos, usuários remotos. Ok? Bem, depois disso tudo, por que a gente comenta que é tão interessante trabalhar com o Windows Server hoje? Por que é legal a gente utilizar o Windows Server? Pessoal, um cenário muito comum que nós temos hoje em dia é que quando os nossos clientes adquirem o Windows Server, eles também costumam adquirir soluções de parceiros ou soluções de terceiros para complementar algumas coisas que eles querem colocar em cima desse ecossistema do Windows Server que eles adquiriram. Entre muitas coisas, basicamente a gente costuma encontrar as mais comuns, que são essas daqui. O cliente, por exemplo, quer trabalhar consolidando o servidor. Ele quer criar máquinas virtuais para diminuir espaço físico e concentrar essas máquinas virtuais em uma máquina física. Ele também quer que as máquinas dele e que os dados dele estejam protegidos dentro de alguma estratégia de recuperação de desastre. Quer fazer backup das coisas dele também. E por últimas vezes o cliente pode querer comprar um storage separado para poder guardar as coisas dele ou alguma storage dedicada e ele deixa de lado, por exemplo, até máquinas com storage um pouco mais antiga que ele poderia estar aproveitando aqui dentro desse servidor. O que dá para fazer aqui no caso? O que a Microsoft oferece de alternativa em relação a isso? Onde é que eu posso encontrar soluções de consolidação de servidor dentro de tecnologias Microsoft? O próprio Windows Server entrega. Qual é o produto que pode entregar para mim
uma solução de Disaster Recovery que proteja as minhas máquinas virtuais? Windows Server. Qual que é o produto Microsoft que pode trabalhar com uma solução de gerenciamento de storage eficiente, que deixe custo baixo e que permita que eu trabalhe com o storage que eu já tenho dentro de casa, virtualizada e protegida contra falhas? Windows Server. Todos esses cenários que eu falei são funções que você já encontra dentro do próprio Windows Server. São todas funcionalidades que simplesmente você vai lá e habilita dentro do Windows e já começa a utilizar elas e já começa a consumir elas, sem a necessidade de comprar software de terceiros. E o mais interessante, não precisa licenciar nada nisso. Isso já está embutido no software, eu simplesmente habilito e eu começo a trabalhar com ele. É por isso que a Microsoft está se posicionando de uma forma bastante significativa hoje, porque uma boa parte das soluções que você precisaria procurar em terceiros você já encontra embutido dentro da própria solução do servidor. E entre elas, tá, a gente poderia falar de um monte delas aqui e discorrer disso por horas, mas eu resolvi falar de algumas bem mais chamativas, que são as mais conhecidas, só para a gente ter um gostinho do que o Windows Server é capaz de fazer. Em termos de Disaster Recovery e consolidação do servidor, criei minhas máquinas virtuais e agora eu tenho um ambiente onde minhas máquinas virtuais precisam ser protegidas. O que eu posso fazer com as máquinas virtuais em cima de virtualizador Microsoft? Além de eu poder fazer backup das minhas máquinas virtuais, poder tirar cópia delas, poder exportar elas, poder movimentar para onde eu quiser, poder trabalhar com elas do jeito que eu quiser em termos de infraestrutura, eu posso pedir para tirar uma cópia das minhas máquinas virtuais, para onde eu quiser. A cópia dessas máquinas virtuais, dentro do Windows e dentro do nosso Hypervisor, se chama Hyper-V Replica. Como que funciona isso? Eu simplesmente peço para uma máquina virtual ser copiada para uma outra máquina física. Vou lá no Hyper-V, escolho a máquina virtual que eu quero fazer uma réplica, mando habilitar uma réplica, clico lá no botão direito do mouse, criar réplica. Ele pergunta para mim onde que a minha máquina virtual vai ser copiada, vai ser replicada, escolho minha máquina física de destino e começa a fazer a cópia. A primeira cópia da máquina virtual sempre é full, tá? Sempre copia o conteúdo completo da máquina virtual. Depois, dentro de um intervalo de replicação que eu defini, as mudanças que essa máquina virtual vai recebendo, vai fazendo, também vão sendo replicadas de acordo com o intervalo que eu defini de replicação. Esse intervalo ele pode ser definido entre 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos e 30 segundos. Na prática, significa que, se acontecer alguma coisa com a minha máquina física ou com a minha máquina virtual no site original, acontecer algum problema lá, as máquinas virtuais no site de destino, no site de contingência da réplica, elas vão assumir a carga daquela máquina virtual que apresentou o problema. E isso significa que eu posso ter perdido, na teoria, os últimos 30 segundos que não foram comitados daquela máquina original para a máquina de destino onde eu criei a contingência. No Windows Server 2012 R2, além de eu poder criar um site de contingência para copiar minhas máquinas virtuais, eu também consigo criar um terceiro site de contingência. E o que é mais interessante, esse terceiro site de contingência, segundo, na verdade, considerando aqui dentro desse gráfico, o segundo site de contingência aqui, ele pode ter um intervalo de replicação diferente do primeiro site, e o hardware dos dois sites pode ser completamente diferente também. O Hyper-V ele é agnóstico ao tipo de hardware que eu vou utilizar nos sites de contingência. E como o intervalo também pode ser diferente nos outros intervalos aqui de replicação, eu também posso configurar políticas diferentes de como que eu quero que as máquinas sejam replicadas entre esses sites. Uma coisa importante de comentar aqui. A parte de licenciamento no que diz respeito ao Disaster Recovery, como que funciona? Se você, por exemplo, pegou a sua máquina virtual e copiou ela para o site de contingência, ela está sendo replicada, a máquina está recebendo dados. Significa que a máquina, de certa forma, está em produção, tá? Se a máquina virtual está em produção e é uma máquina virtual Microsoft, ela precisa ser licenciada nos mesmos moldes que eu comentei anteriormente. Edição Standard cobre 2 processadores e me dá direito a 2 máquinas virtuais. Edição Data Center cobre 2 processadores e me dá direito a N máquinas virtuais. Se os nossos clientes possuem software assurance, eles não precisam se preocupar com isso, porque a parte de replicação das máquinas virtuais já está coberta no contrato, então eles não precisam se preocupar com a parte de licenciamento. Tá ok? Isso tudo no que diz respeito a Disaster Recovery e consolidação de servidores. Na parte de gerenciamento de storage também, tem uma outra coisa que nós queremos incentivar bastante nossos clientes a utilizar, que é o quê? Virtualização de storage. Como assim virtualização de storage?
A Microsoft, ela não trabalha apenas com virtualização de servidores e virtualização de desktops. Nós também trabalhamos com virtualização de rede, que a gente vai falar em alguma outra oportunidade, e também trabalhamos com virtualização de armazenamento, ou virtualização de storage. Para que é isso? Para que eu vou utilizar a virtualização de storage no meu ambiente? A ideia, tá? A ideia de trabalhar com virtualização de storage é que você possa aproveitar o seu ambiente de storage de tal forma que você possa utilizar discos antigos dentro de drives virtuais que podem ser aumentados e diminuídos da forma como você achar mais interessante. Além disso, além de você ter um disco virtual que pode ser aumentado e diminuído e pode ser consumido de forma dinâmica, você também trabalha com qualquer tipo de hardware que você tiver no que diz respeito a disco. Você pode combinar discos antigos mais lentos com discos mais rápidos dentro de um disco virtual, e o próprio Windows ele trata de determinar como que ele vai movimentar esses dados dependendo da velocidade do disco que você colocou dentro daquele disco virtual. Ele faz isso sozinho. Além dessa facilidade de você trabalhar com storage virtualizada com proteção a falhas, ele também possui uma outra funcionalidade bem interessante, que é o quê? Deduplicação. Imagine que você pode criar um disco virtual, onde você pode aumentar e diminuir de tamanho, e nesse mesmo disco virtual você pode aplicar uma tecnologia de deduplicação de dados, que significa o quê? Se ele encontrar vários arquivos iguais fisicamente presentes dentro do disco, ele pode eliminar a presença física desses arquivos e reduzir a presença física desses arquivos no disco, salvando espaço. Se a gente estiver falando, por exemplo, né, de deduplicação de dados dentro de um ambiente Windows, qual que é a ideia? Se nós tivermos criado essa deduplicação apenas para guardar documentos de usuários, documentos simples de usuários, né, memorandos, arquivos de texto, fotos, seja lá o que for, a deduplicação ela pode chegar a 50%. Se eu utilizar a mesma tecnologia de deduplicação para guardar HDs de sistemas operacionais de máquinas virtuais Windows, a deduplicação pode chegar a 95%, o que significa um ganho enorme no que diz respeito ao gerenciamento de storage. No caso, qual que é a ideia de trabalhar com o Windows Server? Por que trabalhar com Hyper-V? Pessoal, dentro da caixa, tá, a gente já possui toda uma série de funcionalidades que permitem que eu crie um servidor com classificação de conteúdo de arquivos, que eu possa fazer deduplicação, que eu possa criar uma estratégia de disaster recovery. Tudo isso com custo muito baixo e muito fácil de implementar. Se a gente, por exemplo, pegar aquela funcionalidade de disaster recovery, que é o Hyper-V Replica, que permite copiar máquinas virtuais de um lugar para outro, mesmo tendo que licenciar as máquinas virtuais, o preço final ainda é bastante levado em conta se comparado com soluções de terceiros. E dependendo da necessidade do cliente, a gente pode também até comparar com soluções do mercado que provavelmente vão ser muito mais caras. Nesse caso, também tem um outro ponto super importante. Por que eu vou trabalhar com Hyper-V? Quando eu adquiro o Windows Server, a função de Hyper-V, o Hypervisor já está embutido na caixa. Eu já posso sair trabalhando com o Hypervisor automaticamente pelo fato de eu ter adquirido o Windows Server. Num primeiro momento, não faz tanto sentido assim eu utilizar um Hypervisor de terceiros, sendo que a solução já está embutida dentro da ferramenta, ou já está embutida dentro do sistema operacional. Por que não dar uma olhada e tentar tirar proveito dessas funcionalidades aqui? Então, qual que é a minha dica? Se você já está acostumado a trabalhar com outros Hypervisors do mercado ou alguma coisa do tipo, não há problema continuar utilizando eles, mas já que essa função já está embutida no Windows Server, vale a pena dar uma olhada, tá ok? Eu vou deixar aqui para vocês, tá, a minha dica. A gente vai entrar em mais detalhes depois explicando como é que funciona cada uma das funções do Windows Server. Vou entrar mais em detalhes falando como funciona a parte de virtualização de storage, a parte de deduplicação. Vamos fazer um pouquinho mais de laboratório prático, explicar como é que a gente implementa isso daí, tá? Mas, no momento, eu vou deixar aqui para vocês a dica. Entre no nosso site do MVA, baixe mais cursos que nós estamos gravando lá, a gente vai aumentar bastante a nossa biblioteca de cursos de MVA. A gente recomenda também que você baixe a versão de teste do Windows Server 2012 R2 para que você possa trabalhar com ela e testar essas funcionalidades em primeira mão. E vamos deixar o canal aberto para que você entre em contato conosco e diga para a gente qual tipo de conteúdo que você quer ver sendo abordado nos nossos próximos MVAs de Windows Server e System Center, para que a gente possa montar a nossa solução de nuvem híbrida. Pessoal,
Eu agradeço aqui a participação. Obrigado a todos. Tá? E vamos deixar o contato aqui com vocês. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato conosco. Pessoal, até a próxima.